Então, estamos aqui com a nossa convidada Marisol Santos, que é vereadora de Caxias do Sul, além de ser jornalista em Relações Públicas. Então, seja bem-vinda, Marisol. A gente fica muito agradecido por tua presença aqui na rádio hoje. Então, para começar, né, o nosso bate-papo, além de vereadora, sabemos também que a sua marca registrada foi durante a RBS no Jornal do Almoço. E para você, como foi apresentar por muitos anos o programa? Você sente saudades? Nos conte a respeito. Vamos lá, então. Bom, já agradeci, né, as gurias, a Miguel aqui, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e de contar um pouquinho dessa história, assim. O Jornal do Almoço fez uma diferença muito grande, obviamente, na minha vida. Eu acho que isso em todas as situações, né? Todas as escolhas que a gente faz. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, eu trabalhei antes da RBS aqui, na universidade, ainda quando era estudante. Eu trabalhei como bolsista, né? Na UX TV. E aí fiquei aqui, olha, eu acho que uns 10 anos mais ou menos, entre a UX TV e a rádio da universidade, que na época a UX tinha a 1010 AM. Ela ficou por um tempo, né, sob a responsabilidade da Universidade de Caxias. Então eu era produtora, assim, de alguns programas, tinha jornalismo, super legal, antes de a gente tornar a UX FM só com música, enfim, antes era essa bem notícia e depois todas as mudanças até chegar onde ela brilhantemente está hoje. Então foram quase 10 anos aqui e aí em algum momento eu recebi esse convite, que foi na verdade julho de 2008 e era para freela, era um tempinho assim, né? Eu me lembro que a coordenadora na época, Juliana Bolson, disse, eu preciso de um freelancer assim para ficar um mês de uma das nossas apresentadoras do jornal e tal, que ela vai cobrir férias de alguém na Globo em São Paulo. E aí eu queria alguém, mas eu preciso pegar alguém já com uma certa experiência, assim. Então, o que tu acha, né? Vem fazer um freela conosco. E nessa época, eu até já tinha saído aqui da UX e dava aula, porque eu sou professora também, caso né, as pessoas aí não saibam, dei aula por um bom tempo. Fui prof municipal, fui prof de educação infantil, em escolas públicas e privadas também, particulares. E naquela época eu dava aula numa escola do município. E eu disse, não, mas eu tenho uma possibilidade no turno livre e fui fazer esse freela na RBS como repórter. E aí, em outubro de 2008, abriu uma vaga efetiva e aí me chamaram para lá. E eu me lembro muito, Rebeca, como se fosse ontem, assim. Eu era uma repórter de rua, eu gostava da rua, das matérias, do dia a dia, do que é diferente todo dia, que a gente não tem rotina, porque tu chega jurando que tu vai fazer uma coisa, chega lá, caiu aquela porque tem outra. Eu era pilhada nisso, assim. E aí, quando eu cheguei na RBS oficialmente, então, né, a coordenadora, que era a Juliana, me disse, olha, Marisol, assim, a gente adora repórter, a gente acha que tu é repórter de rua, mas neste momento eu preciso que tu me dê uma mão na apresentação do Jornal do Almoço. Porque a menina saiu, né, a nossa apresentadora aqui saiu, e eu não gosto de apresentar, então queria que tu viesse já para isso, tu tem mais experiência e tal. A gente vai preparar uma pessoa para a apresentação do jornal, que era, a RBS tinha um programa que era sensacional, que chamava Caras Novas, que preparava estudantes, né? Ficavam muito tempo já dentro da RBS, tem vários profissionais que estão lá até hoje que foram preparados por esse programa. E aí ela me disse, não, tem uma menina que vem lá de Santa Maria, que a gente quer preparar para apresentar o Jornal do Almoço, mas enquanto isso eu preciso de alguém com experiência. Imagina o meu susto, que experiência. A gente estava falando de um veículo de comunicação, né, de um jornal como o Jornal do Almoço, que atinge 1 milhão de telespectadores, né? Era a possibilidade, assim, todo meio-dia. Então, meu coração quase saiu pela boca. Eu disse, olha, eu não me sinto muito com esse perfil, mas se tu acha, né, que enfim, vamos lá. Assustador. Eu quase morri, assim, e eu dizia, não tem nada a ver comigo, porque eu sou muito, eu me achava naquele momento, assim, muito séria, então não tinha a ver com o Jornal do Almoço, que na época era mais variedades do que é hoje. Na época a gente tinha matérias de desfile, matérias de receita, matérias de um monte de coisa, assim, muito leve, ele era muito leve, assim. E eu dizia, não tem nada a ver comigo, não vou conseguir fazer, enfim, mas aceitei. E aí entrei para ficar um tempo e fiquei um tempinho ali, 11 anos. Ininterruptos, apresentando o Jornal do Almoço, por várias fases, quando era uma mulher e um homem, depois quando foram 2 mulheres, depois quando ficou uma só. E aí fiquei durante todo esse tempo e me encontrei nele, assim. E não deixei de fazer também, o que até então eu achava que era o meu maior gosto, que era a reportagem de rua, não deixei de fazer. Porque aí durante todo esse tempo de Jornal do Almoço eu também
era repórter de rede, né? Que é o repórter que faz as matérias para a rede nacional. Então, fazia matérias para o Bom Dia Brasil, para o Jornal Hoje, para o Jornal Nacional, que é um pouquinho mais difícil, mas também acabei em algum momento entrando no hall dos repórteres para o Jornal Nacional, Fantástico, o Jornal da Globo, enfim. E aí foi sempre muito legal. Essa pergunta que tu faz em relação à saudade, gurias, assim, ó, eu tenho muita saudade de tudo que eu vivi, mas não é aquela saudade que tu diz, eu tô triste porque eu não estou mais fazendo. Não, é uma saudade bem legal, de excelentes lembranças, mas com o entendimento também de que a gente precisa reciclar, a gente precisa fechar alguns ciclos e começar outros, e também acho que com a tranquilidade, assim, de, no meu entendimento, ter feito o máximo que eu podia fazer nesse tempo, né? Não deixei nada, assim, nenhum fio do tipo, mas aqui, puxa vida, tenho saudade porque eu não fiz isso que eu queria ter feito. Não, eu acho que eu fiz, foi completo, assim, as minhas possibilidades dentro desse tempo. Mas eu amo, principalmente quando eu vejo esses jornais que são especiais, que são lá na praça, né, na cidade, assim, que é tão gostoso estar esse contato direto com as pessoas, né? Tu não tá falando com elas pela câmera, tu tá falando com elas assim, pertinho, abraçando, papeando, assim. Esses eu tenho mais saudade nesse sentido ainda. Então, basicamente, é vivendo e aprendendo contigo, né? Tipo, na questão de aproveitar as oportunidades também, não se deixar, tipo, ter medo, né? Ir em frente. E tu sabe que uma coisa que eu gosto, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui fora do ar, e eu falo muito para as pessoas, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com estudantes, eu digo isso que vocês estão fazendo é sensacional. A gente tem que entrar na graduação e já ir atrás de opções de práticas. A gente precisa entender, e a gente só vai entender efetivamente a profissão quando a gente estiver vivenciando ela. Com as possibilidades da gente errar em algum momento, da gente ter essa chance, né, de fazer, de entender como é que é o processo efetivamente. Eu sempre indico isso, assim, tem que começar desde o começo. E outra coisa que eu falo muito não entra na faculdade quase de olho fechado, assim, sabe? Com uma determinação de que eu, por exemplo, entrei assim, vou te dizer. Eu entrei na graduação de jornalismo dizendo, eu amo rádio, eu quero fazer rádio, eu gosto de rádio, a minha vida é rádio. As minhas notas na faculdade de jornalismo em rádio eram todas notas máximas, porque eu amava rádio. Porque eu sempre gostei muito de voz, tem uma relação lá com ter sido declamadora, enfim. E aí eu não me deixei muito aberta para as outras opções. E acho que isso é muito ruim. Quando eu entrei, por exemplo, para a TV, foi porque abriu uma seleção para a UX TV, para 6 bolsistas. Os professores pediram para a gente se inscrever, quem tivesse interesse. Não me inscrevi, porque na TV era muito frufru. Não tinha nada a ver comigo, a TV eu gostava era de rádio. Uma prof me inscreveu. E eu entrei nessa seleção e foi a minha vida inteira na TV. Então, a gente tem que estar aberto para isso. Porque quando a gente sai, como é que a gente sabe o que o mercado vai estar querendo? A gente precisa estar preparado para tudo. E em relação à sua vida política, né? Como surgiu esse interesse? Esse foi sempre o seu objetivo ou veio uma curiosidade? Nunca foi nenhuma forma, assim. Eu nunca pensei, nunca planejei. Nunca. Absolutamente nunca. Eu via a política como quase todo mundo vê, franzindo a testa, achando estranho, fazendo cara feia, entendendo pouco, porque a gente entende pouco, a gente às vezes critica sem ter muita noção do que acontece, de como funciona. Mas num determinado momento, então eu já tinha 11 anos de RBS, e eu sou uma pessoa meio muito ligada assim, no fazer 100%. Quando eu vejo que as coisas estão meio... diminuir um pouquinho o meu ritmo, eu já não estou mais me entregando totalmente, já não me agrada mais. Então eu vinha numa fase que eu já achava assim que tinha que dar outras oportunidades de repente para outras pessoas, que talvez eu já não tivesse mais fazendo essa entrega 100% dessa maneira. E aí eu vinha pensando em outras possibilidades, mas não estava visualizando muito assim. E aí, num determinado momento, um vereador aqui de Caxias, tinha concorrido a deputado estadual, se elegeu deputado estadual. E aí ele me chamou e disse, olha, Marisol, assim, eu aqui na Câmara tinha direito a 2 assessores políticos só, então nunca tive um jornalista trabalhando comigo, mas eu acho que eu preciso de alguém que me ajude nessa relação com a imprensa, de que se preocupe um pouco mais com a minha imagem e tal. E eu
queria ter alguém que eu acho que é uma referência na questão do jornalismo. Eu pensei em ti. Mas tu não sairia da RBS, né? Eu disse pra ele, eu tô com os 2 pés na porta e louca por uma coisa que me desafie. E agora tu tá falando... chegou a me dar um frio na barriga, eu disse pra ele. Então, acho que é isso. Vamos embora. E aí, então, saí da TV, pedi demissão em janeiro de 2019 e no comecinho de fevereiro eu fui trabalhar na comunicação desse deputado na Assembleia Legislativa. Eu não fiz relação, estou saindo do jornalismo e indo para a política, jamais. Não era essa. Era, estou saindo de repórter e apresentadora de TV para assessora de comunicação social na Assembleia Legislativa. As pessoas fizeram essa relação direta. As pessoas me diziam, ela saiu porque o deputado vai vir a prefeito, ela vai ser vice. Como assim? Porque ela vai concorrer a vereadora, é certo que ela vai concorrer. Eu dizia, gente, vocês estão doidos? Claro que não tem nada a ver. Não, eu sou jornalista, vou continuar jornalista. Porque nunca realmente me passou pela cabeça. E não tinha, no fundo, aquela conversinha mais ou menos. Não tinha mesmo. Era não, de jeito nenhum. Não quero, não tem nada a ver comigo, enfim. Mas as coisas vão acontecendo. E aí é o que eu falei, Rebeca, eu acho que a gente tem que estar aberto para as coisas que surgem, para não ser esse marrento teimoso também, né? Essa pessoa que não enxerga. E aí tu começa a olhar, estando no ambiente político, estando na Assembleia, eu vi às vezes que a diferença entre tu conseguir ou não que alguém atendesse uma demanda tua, era a forma de pedir, era a forma de fazer. Então, de repente, se a gente conseguisse ter um argumento, apresentar não sei o que, era mais fácil. E eu fui vendo que as coisas foram dando certo em várias demandas, várias pautas que a gente tinha no gabinete. E eu tinha uma equipe de comunicação que era sensacional, que trabalhava comigo também, o Marcelo De Gregori e o Gabriel Rodrigues, que eram fenomenais. Então, a gente conseguia ter esse link que me deixava fazer, às vezes, nem tanto, às vezes, de assessora de imprensa, mas muito mais de assessora política. Quando eu vi, estava tão envolvida que depois de muita tentativa de convencimento, 1 ano e meio mais ou menos, eu disse, quer saber? Eu vou. Né? Vou descruzar meu braço, vou me oferecer. Se as pessoas acharem que ok, bora. Se acharem que não, seguimos por aqui, né? E aí as pessoas acharam que sim, e aí eu acabei me envolvendo aí sim, diretamente nesse mundo, que é bem diferente, mas que é muito necessário que a gente esteja. E sabemos que na política as situações começam a ser diferentes, né, como você disse agora, e principalmente difíceis. Mas levando em conta as pautas sociais, como é ser mulher na política? Ser mulher é sempre um desafio, né? A gente precisa tá provando muito mais. E aí, quando as pessoas me questionam, já passou de repente por algum momento de violência política, né? Assim. Clara a gente não vê. Clara é difícil a gente sentir. E acho que também tem uma questão de trajetória, de história, de respeito, né? Da credibilidade, né? Eu sempre fui muito bem tratada nesse sentido pelos colegas e respeitada nesse sentido. Mas vamos lá, que de repente o que pode acontecer comigo e com as outras 4 colegas vereadoras? Vamos dizer que eles não deixem de nos ouvir quando a gente estiver assim num grupo, mas que talvez quando eles tiverem uma decisão importante, eles talvez nem nos chamem, né? Então a gente vai vendo coisas pequenas, assim. Em alguns momentos, alguns comentários que vão incomodando um pouco, né? Que provavelmente não sejam direcionados exatamente a mim, mas da forma como eles vêm, né? Eu brinquei muito agora, quando passou pelo Dia da Mulher, e eu já falei isso em alguns lugares, e os meus colegas que me ouçam, eu ia dizer que não me ouçam, mas eu quero que me ouçam mesmo, né? Porque eu falo para eles com tranquilidade. Nós tínhamos naquele dia o relançamento de uma campanha da PEN, que é a Procuradoria Especial da Mulher, da Câmara de Vereadores, que é formada pelas 5 vereadoras de partidos diferentes, mas com um objetivo em comum, né? Que é trabalhar por esse fortalecimento aí da mulher. E então tinham muitas mulheres na plateia, de vários movimentos e tal, para acompanhar. E aí era lindo, naquele momento inicial, pegar os meus colegas vereadores, pegando o microfone para falar, para enaltecer. E eles olhavam para a plateia e diziam, nunca vi essa nossa plateia tão florida. Senhor, assim, foi uma respiração forte aqui. Que florida? É sério? Que florida? E aí eu brinquei e digo, quem é que quer ser florzinha?
E eu brinco muito, porque eu digo, se fosse uma flor, eu queria ser comigo, ninguém pode. Boa, né? Porque eu acho que é isso, assim, a gente precisa mudar um pouquinho essa visão, né? Ou sei lá, vamos imaginar que o Miguel foi lá um dia na Câmara. Não vou falar do Miguel, vou falar que o fulano foi lá na Câmara com a esposa, estão os dois lá na plateia. A mulher é a pessoa que está lá, o objetivo dele. Esses dias aconteceu isso, eu fiz uma homenagem, tinha uma relação com o projeto de lei, enfim, a mulher era o centro disso, foi ela que levou a ideia para mim, então eu estava me referindo a ela. Os meus colegas homens pegaram o microfone e disseram, queria agradecer a presença do marido, né? Do Miguel e da esposa. Nem era, né? O centro daquele momento era ela. Então, por que é ele e a esposa? A gente faz sem se dar conta, eu sei que não é por mal, mas é estrutural, a gente precisa repensar. É verdade. Precisa né? cobrar. A gente precisa repensar. Então, eu acho que nós mulheres temos isso, essa necessidade em qualquer meio, mas no político, que é absolutamente e estruturalmente masculino, a gente precisa se fortalecer. E eu falo isso sempre, porque nós hoje somos 5 mulheres na Câmara de Vereadores de Caxias, e isso significa sermos a maior bancada feminina da história da Câmara de Vereadores de Caxias. Mas não é nada, né? 5 em 23 é muito pouco. Se nós somos mais da metade do eleitorado, mais da metade da população, não tem cabimento que a gente seja 5 em 23. E estamos melhor que outras cidades próximas, né? Bento Gonçalves, por exemplo, não tem nenhuma vereadora mulher. Quem é que pensa nas nossas pautas? Quem é que tem o nosso olhar, que sobre todas as pautas é um olhar mais sensível, mais acolhedor, né? Mais amplo, mais abrangente, que pensa mais em equidade, que pensa em tantas coisas, né? Não dá para acreditar. Então, a gente precisa fortalecer isso. E, diante disso, quais são as suas expectativas para o futuro das mulheres na política? Eu acho que depende muito do nosso, assim, sabe? Desse nosso papel, desse nosso olhar. E é muito engraçado, e quando eu falei agora há pouco da PEN, a PEN hoje, então, são 5 mulheres, e nós temos mulheres de 3 partidos aí, 2 do PT, 2 do PSDB, né? Eu e a Tati, e temos uma vereadora do MDB. A gente debate questões ideológicas a todo tempo, em qualquer pauta. Quando a gente senta para falar sobre as questões da PEN, a gente sempre encontra um caminho único, de um respeito e de uma forma de pensar que é única. Então, eu acho que isso é uma forma já da gente ir fortalecendo. E aí, quando eu penso assim, mas quem foram as mulheres? Como é que eu cheguei? Como é que foi a minha ida? Eu vou lembrar de várias mulheres que, de repente, tenham sido referência e que não têm, ideologicamente, as mesmas ideias que eu. Mas que elas mostraram que elas poderiam estar lá. Ou seja, eu posso estar lá, vocês podem estar lá. Então, isso é muito forte da gente pensar. E o futuro quando eu cheguei lá, quem eu puxo para ir comigo? Quem eu convenço? Como é que é? Porque eu tenho um papel social de, no momento em que eu estou lá, eu tenho a responsabilidade de conversar com outras mulheres, de trazer isso, né? Para que outras mulheres vão entendendo. Porque eu acho que é muito claro, assim, em algum momento, a gente teve uma discussão na Câmara sobre cotas, né? Vocês sabem que hoje, até para quem está nos ouvindo é importante saber, hoje, vamos imaginar, a gente tem eleições no ano que vem. Na hora de fazer a nominata dos candidatos, tem um número exato que o partido, a federação, enfim, pode colocar. O ano que vem vão ser 24 candidatos a vereador. Já foi mais, na última acho que era 35. São 24 candidatos. E a lei diz que tem a regra do 70-30, no mínimo de cada gênero. Obviamente que, gente, o 30 é a mulher, né? A gente tem a cota de 30% para a mulher. Não pode ser 30% para os homens, mas a gente sabe que isso não existe ainda. Mas, enfim, aí as pessoas me dizem, e isso a gente vinha discutindo, e alguém um dia comentou comigo, pai de uma amiga até, ele me disse, Marisol, eu acho tudo legal o que tu falou, mas essa parte de cota acho que nada a ver. Porque tu não foi eleita porque tu é mulher. Tu foi eleita porque tu é competente, porque tu isso, porque tu aquilo outro. Concordo, eu também acho que eu fui eleita porque as pessoas enxergaram em mim que eu poderia representá-las com competência, né? Tudo bem. Mas eu vou te dizer uma coisa, se não houvesse esses 30% de mulheres, eu não seria convidada a concorrer. Por quê? Porque, vamos lá, vamos pensar que a Maria Eduarda, não vai, tá, Maria Eduarda, esquece, porque não é presidente do partido, que mulher não é presidente do partido ainda, infelizmente. Vamos supor que vamos imaginar que o Miguel seja o presidente do partido. Quando ele tiver que fazer essa lista, gente, 24 nomes, ele tem 200 homens querendo. Então,
Então ele não vai pensar em colocar mulheres se não tiver uma exigência mínima de alguns nomes de mulheres. Só que daí nós, mulheres, precisamos estar preparadas para isso. E aí tem toda uma questão, vamos conversando, vamos preparando, vamos chamar essas líderes, porque tem muitas líderes comunitárias, presidentes de bairro, muitas pessoas envolvidas em vários movimentos que têm a possibilidade de chegar lá. Então a gente já tem que ir preparando, e é isso que eu vejo que é o futuro, é a gente já ir preparando, já ir conversando, já ir fazendo entender. Porque quando me convidaram para concorrer, então, que eu falei aqui 1 ano e meio dessa conversinha, era nem pensar. E por que era nem pensar? Porque tem um zilhão de perguntas que eu me fiz. Gente, mas será que eu vou dar conta? Gente, mas será que eu estou preparada? Tá, mas e a minha casa? Tá, mas e família? Mas e nananã? Eu tenho qualificação para isso? Eu tenho que não sei... Gente, eu perguntei 1000 coisas. Vocês acham mesmo que se perguntar para um homem, estruturalmente, ele vai dizer... Não estou pensando, ele vai dizer, bora, vamos lá, não dá nada mesmo. É muito diferente, então a gente também precisa se apropriar. Hoje as mulheres estão muito mais presentes nas questões até de liderança, né, que a gente tem visto, mas muito mais no privado. No público ela ainda não se acha, talvez, nessa... Porque ela não enxerga tantas inspirações. Eu acho que é isso que a gente tem que ser. Tem que tentar inspirar, de alguma maneira. Em relação ao seu trabalho como jornalista, teve alguma situação que te marcou, alguma entrevista, cobertura, algo que realmente ficou gravado em você? Tem tantas, né? Essa pergunta é sempre difícil. Sempre tem alguma coisa, uma história, uma em especial bem engraçada, uma especial bem emocionante. Ai, gente, tem tanto e tem de tudo, porque imagina diariamente quantas histórias a gente conta, por quantas coisas a gente vive. E a gente tem o hábito de pensar, isso também eu falo muito, inclusive para os estudantes de jornalismo, quando a gente entra na faculdade, a gente diz, eu vou ser jornalista para mudar o mundo, eu vou fazer grandes coisas. E aí a gente, na vida real, a gente descobre que pequenas coisas é que fazem a diferença na vida das pessoas. É aquela notinha que tu dá lá no meio do teu programa de notícias, uma notinha dizendo que o Cine está com vagas abertas para tal coisa, procura em tal lugar, em tal endereço, assim, que tu pode realmente, efetivamente mudar a vida de alguém. Um curso gratuito, não sei onde, é o que efetivamente pode significar uma mudança de vida. Então não é uma grande mudança. É essa nossa visão de fazer pequenas coisas. Então tem muitas histórias que me emocionaram muito, desde momentos muito felizes aos momentos muito tristes e muito difíceis, né? A gente vai lembrar sempre quando mexe com criança, por exemplo, né? As histórias que nós vivemos em Caxias, aqui, né? O caso Nayara, aquela menina que sumiu na ida para a escola, e todo aquele acompanhamento que a gente fazia, e chama delegado, e conversa, e tenta entender, e torce junto, né, para que ela tivesse sobrevivido, e a gente descobre o monstro, enfim, tudo que ele fez com ela, e encontra corpo. Nossa, isso como é que mexe contigo? Como é que tu vai para o ar para falar sobre isso, sabe? Depois de... me emocionei agora aqui de lembrar disso. De toda aquela tua expectativa, né? Tu sai um pouco, porque... ok, o jornalista tem que ser imparcial. Óbvio, ele vai buscar o máximo que ele puder. Mas ele é gente, ele é filho, ele é mãe, ele é pai, sei lá, ele é irmão, ele vive, né? E ele acompanha aquela história. Então, isso é um caso, mas de muitos em que a gente via e vivia isso, sabe? E tu vê uma realidade que foge um pouco da tua bolha, quando tu vai lá num bairro muito mais simples, e aí tu vê numa casa pequenininha, quantas pessoas vivem, mas vivem felizes e estão atrás das suas coisas, né? E a gente vai conhecendo de tudo, assim. E há pautas sensacionais que a gente faz, assim, né? Eu, como repórter de rede, tinha a minha alegria, uma vez por ano, de fazer cobertura do Festival de Cinema de Gramado, por exemplo, né? Então, aí é o outro lado da moeda, o glamour, a alegria de entrevistar os atores que a gente adora, que a gente sempre viu lá de longe, que ali tão pertinho, conversando conosco. Então, tem muitas coisas incríveis, assim, eu acho que marcam. Geralmente eu falo de uma coisa que me marcou muito, que foi a última matéria que eu fiz, a última matéria grande que eu fiz antes de sair da TV, que foi uma matéria que abriu o Fantástico, que foi uma matéria de um resgate dos jipeiros que tentaram atravessar o Passo do S, o rio estava muito alto e eles acabaram saindo da trilha, quase caíram na cachoeira, demorou 7 horas para fazer um resgate.
e da maneira como foi essa matéria, assim. Ela foi feita com vídeos que foram gravados lá, porque a gente não estava lá, até porque era um domingo de eleições. E a gente fez para o outro domingo, então uma matéria com tantos dias depois, ela tinha que ser uma matéria incrível, né? Com coisas novas, e a gente conseguiu fazer, entrevistou eles, voltou para o mesmo lugar, fez a trilha com os jipeiros toda de novo, conseguiu fazer um encontro surpresa com os jipeiros e o pessoal do batalhão aéreo da Brigada Militar, do helicóptero, que veio para salvar, para fazer todo o resgate. Foi sensacional. Então tem muitas histórias, muitas, que é difícil a gente pensar em uma coisa ou outra, assim. Querendo ou não, o jornalista é feito de histórias, né? De histórias. E levando em consideração que suas profissões demandam muito tempo, e principalmente com trabalhos, eventos, como que é para você lidar com a sua rotina? Ufa! Ufa! Ai, é difícil, né? Mas eu acho que isso não é um privilégio. Eu acho que todo mundo tem as suas, né? A gente falava disso nos últimos dias. Às vezes a gente olha para o outro e acha que o do outro é uma barbadinha, ou acha que do outro que é isso ou que é aquilo. Faz parte, né? Eu acho que faz parte da rotina, do quando a gente quer realmente se dedicar, né? Mas eu gosto também dessa visão que vem mudando um pouquinho nos últimos tempos. A gente vê muito cardzinho no Instagram, vocês vão reconhecer quando eu falo isso, né? Que diz que, um tempo atrás eu era fã das pessoas que levavam o mundo nas costas, que faziam tudo, né? Hoje eu sou fã das pessoas que às vezes abrem mão, dizem, olha, nesse fim de semana, infelizmente, eu queria poder ir, mas eu vou cuidar de mim. Porque a gente também precisa cuidar um pouco de si, da sua própria saúde mental para poder ajudar os outros, né? Então, eu acho que é uma rotina, sim, bem complexa, com bastante coisa para fazer, mas que não foge de muita gente, assim. Eu acho que a gente precisa se organizar para tentar fazer o máximo que a gente pode dentro, né, do nosso tempo e da nossa possibilidade de ter uma vida saudável, principalmente saúde mental. E ficamos sabendo que vai ocorrer um evento na Câmara Municipal em breve. Você poderia nos contar de como vai ser essa noite? É o da Ari? É. Muito bem. Olha, gente, eu fiz parte da Associação Rio Grandense de Imprensa aqui da Serra Gaúcha, fiz parte da diretoria por alguns anos. E eu acho que o fortalecimento, né, as pessoas de longe, vocês sabem disso, né, gurias, vocês já devem ter ouvido, falam muito que a gente é uma categoria muito desunida, talvez, que não se envolva tanto, né, porque cada um está muito na sua rotina, no seu dia a dia, nas suas loucuras, e que a gente não se envolve como grupo. E aí vem um movimento, assim como a Associação Rio Grandense de Imprensa, principalmente, que eu posso falar com mais gosto, assim, por conhecer, né, a Ari Serra Gaúcha aqui, vem e nos coloca muito perto, assim. Então, promove questões, promove debates, reúne, tenta juntar mais pessoas e tal. E aí a Ari está fazendo agora aniversário, né? E nós resolvemos promover também uma comemoração. Então, na Câmara de Vereadores, no dia 28, à noite, 7h, 7h30 provavelmente, na Câmara de Vereadores, a gente vai ter essa homenagem e vai entregar a Ari Serra Gaúcha o Troféu Caxias do Sul. O Troféu Caxias do Sul é um prêmio que é entregue a quem leva o nome de Caxias, assim, né? De uma maneira importante para a região, para o estado, enfim. E a Ari, sem dúvida, tem feito isso de uma forma muito importante, assim, nos últimos anos. Tem mobilizado, tem unido a categoria, tem nos feito pensar nos nossos desafios, né? Porque o jornalismo mudou muito nos últimos tempos, né? A gente falava, hoje eu acompanhei aqui a reunião, a RA na SIC, né? Reunião almoço, RA da SIC, que foi com o Luciano Potter, e o Potter falou muito sobre isso, sobre essas mudanças mesmo que a gente vive. Uma vez, o jornalista era quase o grande cara, assim, porque era aquele profissional que tinha todas as informações e que tinha a voz, e que tinha o microfone, que tinha a câmera, que tinha a possibilidade. Hoje, todo mundo pode ter voz, todo mundo pode contar a história, todo mundo pode fazer. E aí, como é que nós, jornalistas, vamos nos virar nisso? A gente ganha mais importância se a gente se der conta. Porque a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente informa, e a gente precisa mostrar isso para as pessoas. E a Ari faz esse debate importantíssimo, eu acho que é super merecedora dessa homenagem, está todo mundo convidado, porque é aberta, a Câmara de Vereadores pode lotar nesse dia, que vai ser muito legal. E qual dica você daria para as pessoas que estão começando ou até mesmo finalizando o curso de jornalismo?
Pois é, eu acho que alguns eu já me antecipei aqui, eu acho que tem que ir para a prática, busquem opções. Hoje a gente tem, diferente lá do nosso tempo, do meu tempo, não, nosso que não tem ninguém do nosso, é só eu. Lá do meu tempo, a gente tinha poucas opções, assim, de estágios, né, de possibilidades de vivenciar na prática. Hoje tem muito mais, né? Inclusive, turma da comunicação, sejam sempre muito bem-vindos nos processos seletivos da Câmara de Vereadores. Marisol Santos busca estagiária. A gente está sempre com processos seletivos abertos, assim, para a comunicação. Então, estejam, né, envolvidos vocês aqui, que coisa linda, sabe? Ver vocês já na prática, se envolvendo. Isso é sensacional, isso vale anos de faculdade. E o melhor é que a gente começa a compreender realmente, assim, o meio, como é que é. Porque se a gente esperar acabar o nosso tempo de faculdade para chegar no mercado, já está atrás. Porque as coisas voam, né? Hoje elas não andam no mesmo ritmo que já andaram em algum momento. Hoje elas voam. Então, se a gente já não estiver na prática entendendo como é que eu mexo, como é que eu faço, é muito mais difícil, né? Ou a outra dica é essa de não faz como aqueles cavalos que tem aquela tapadeira assim nos olhos, né? E só olham para frente, assim, não. Olhem para tudo, mesmo quando digam isso aqui, acho que não é muito meu jeito, não sei se essa área. Aprende essa área, porque quando sair pode ser que o mercado esteja precisando de alguém para aquilo e tu não tenha nunca olhado, apesar de a faculdade ter te oferecido, né? A universidade ter tratado disso e tu não ter dado atenção. E também não vão muito assim, depois da escolha não adianta mais, né? A gente sabe que não é uma profissão que dá dinheiro, né? Mas daí quem já escolheu já sabia disso. Então, eu já estava ciente. Eu nem vou falar muito, né? Mas não pensem muito nisso, que às vezes as pessoas dizem, mas não tem mercado, tu vê, uma vez em Caxias tinha isso, tinha aquilo outro. Agora, gente, mercado a gente faz. Um bom profissional vai se encontrar. Ele vai se encontrar em agência de comunicação, em assessoria de imprensa, em veículo, na questão do digital cada vez maior, sabe? Assessoramento mesmo de comunicação, assessorias de comunicação. Tem tantas possibilidades que a gente precisa só entender que tem que ir além. Nós estamos num ambiente universitário, eu já falei aqui então, né? Sou formada em jornalismo e RP pela UX. Fiz uma especialização em comunicação jornalística também pela Universidade de Caxias do Sul. Mas a gente tem que... E fui crescendo, amadurecendo neles, né? Talvez lá no início não tenha sido uma aluna tão dedicada quanto eu fui mais lá no fim, quando eu já tinha maturidade para compreender. Mas não deixa isso passar, assim. Entenda que o que se oferece aqui na universidade é igual para todo mundo. Como é que tu vai te diferenciar? Se tu for um pouquinho além. Então vai atrás no estágio, estuda um pouquinho mais sobre alguma coisa, vai te especializando em algo que te interessa também, junto com isso tudo, porque para bons profissionais sempre tem mercado, sempre tem espaço. Essa é a dica. E para finalizar, então, eu vou abrir um espaço para perguntas, caso alguém queira fazer. Eu tenho uma pergunta. Eu já vi que tá prontinha com o dedo aqui, ó. Preparando. Voltar um pouquinho para tua época de Jornal do Almoço, então, né? Porque lá em casa é... Olá, boa tarde. Ritual. A partir de agora, Notícias da Serra. É ritual, a gente vê todos os dias e a gente sempre repara, enfim, eu e minha mãe. É uma questão de curiosidade mesmo. A roupa. É de vocês têm um style, a gente fica, nossa, que lindo esse. E é sempre diferente, né? Ainda bem que tu disse que lindo, tu não disse, que horror, como é que se vestiu desse jeito hoje, essa pessoa, meu Deus do céu. Tu sabe que esse é muito engraçado, porque isso é uma curiosidade que sempre surge, muito. Junto com outras que eu já comento com vocês. Essa questão das roupas vai mudar muito conforme a emissora, conforme o padrão, enfim, né? Para uma emissora do interior, assim como a nossa, né? A gente chama praça, né? A RBS chama praça. Tem a sede em Porto Alegre e as praças, assim. Então, para nós, geralmente tem um acordo, uma permuta, alguma coisa com alguma loja. E que aí a gente vai lá, pelo menos no meu tempo era assim, acho que algumas coisas devem se manter. Eu ia lá, escolhia peças, look prontinho, provava tudo, tinha que ser do meu gosto, não do gosto da loja, né? Mas provava todos os looks, assim, para uma semana e levava para a TV, porque eu só usava no tempo de jornal, né? Então, um pouquinho antes de começar o jornal, vai lá, troca de roupa, apresenta o jornal, tira ela bonitinha, não sujou, não nada. Devolvia, fazia essas trocas. Então, não fica pra ti. Sim, para minha tristeza, não, nada era meu. Assim, algumas coisas às vezes, né? Assim, a gente tinha, comprava, né?
escolhia, gostava muito e acabava comprando. Mas era sempre com parcerias das lojas. E parcerias que nunca são parcerias divulgadas. Porque o jornalismo da Globo tem esse cuidado. Nem todas as emissoras têm, por isso que eu falei que é um padrão diferenciado. Mas o jornalismo da Globo eu não posso dizer... e não pode chegar lá no fim, Marisol Santos veste tal coisa. Isso não pode. Isso só para programas de entretenimento. Sim. Não do jornalismo, por uma questão de criar um vínculo com vocês. Então, daí, se tiver alguma coisa, eu não vou poder falar lá da loja, porque, sim, né? Claro. Então, é uma questão de compliance hoje, né? Essa palavra que a gente fala mais. Então, isso não existia. Mas, infelizmente, queridos, não eram minhas roupas. Adoraria que fossem. Mas me ajudaram por muitos anos, né? Porque aí eu fiquei muito menos consumista. Eu já sou pouco. Mas eu estava sempre de roupa nova, então não precisava comprar. Era um sonho de consumo. Uma outra pergunta que muita gente fazia, que eu ficava... essa da roupa eu gosto porque é legal que as pessoas sempre questionam e eu acho que é uma curiosidade importante. E até, do arrumar o cabelo, por exemplo, isso vai mudando conforme a época, não sei como é que funciona hoje. No meu tempo, a gente tinha um salão de cabeleireiros bem ali embaixo da TV, e aí o menino também, por uma permuta, por algum acordo, que daí era comercial, a gente nunca se envolveu. Ele subia todas as manhãs, ali pertinho de 11 e pouco, quando eu estava finalizando, assim, a edição do jornal, 11h20, 11h30, ele subia e eu me maquiava e ele dava uma puxadinha, ele arrumava, fazia uma escova no cabelo, enquanto eu estava terminando de digitar alguma coisa, fazendo alguma coisa enlouquecida, para entrar no ar, né? Então, isso também era bom, que estava sempre organizadinho. Mas uma coisa que eu ficava louca, que as pessoas me perguntavam era... Eu não sou uma pessoa da noite, eu não sou noturna, eu sou uma pessoa do dia. Já nasci mais velhinha, assim, não gosto muito de sair, tô meio preguiçosa. E aí, mas às vezes quando saía eu dizia, gente, desculpa, eu vou indo porque amanhã é cedo e tal, vou trabalhar. As pessoas diziam, cedo, ela apresenta o Jornal do Almoço, chega o quê, 15 para o meio-dia? Ai, que raiva. Ai, que raiva. Porque eu fazia, por exemplo, as intervenções ao vivo quando tinham coisas de Caxias no Bom Dia Rio Grande, e que eram quase todos os dias. Bom Dia Rio Grande, para a gente lembrar, quem não acompanha tão cedo, ele começa às 6 da manhã. Então, às 5h30, eu já estava na TV, maquiada, com uma cara razoável para não assustar ninguém, maquiada e prontinha para entrar no ar com informação. E a informação, ela não está pronta, né? Ela não caiu, alguém tem que fazer isso, enfim. É assim como o Jornal do Almoço, né? No interior, principalmente, assim, que é o que a gente pode falar mais. Quem fecha o jornal, quem é o editor do jornal naquele tempo, hoje tem uma segunda pessoa que ajuda, né, a editar o jornal, porque a Shirley é a coordenadora da RBS e também apresenta o jornal. Mas no meu tempo eu tinha que fechar, então eu chegava na redação com um jornal zerado, não tinha nada nele, e eu tinha que fazer 20 minutos. E aí, o que faz? E atrás disso, bom, vamos lá, então o que a gente tinha pensado, que matérias, que a Luana saiu para fazer hoje, o que a Rebeca vai trazer, eu tenho alguma coisa que ficou de gaveta que eu posso usar, como é que é? E aí eu vou e calculo tempo, porque tem que ser nos mínimos segundos de tempo para te organizar, e aí faz a cabeça, né, como vai chamar a matéria, se tem que dar uma nota-pé no fim, olha, aqui faltou... A polícia não se manifestou sobre isso, então tem que ligar para a polícia para perguntar. E não é uma barbadinha que tu liga e na primeira alguém responde. Às vezes tu tem que fazer 10 ligações para uma informação de uma frase. Então era uma loucura o tempo inteiro. E aí eu ficava tipo, como é que alguém diz que eu chego 15 para o meio-dia? Caramba, cheguei 5h30, estou me quebrando aqui, né, o dia inteiro, enfim. Mas eu tinha um prazer imenso justamente pela falta de rotina. Porque aí, quando está tudo lindo, pronto, tu entrou no ar, acontece alguma coisa. Alguém só no ponto diz, nós vamos ter que derrubar. Lembra aquela nota lá? Tira aquela nota, deu? Pô, tu passou a inteira buscando informação, mas aí tem uma coisa mais importante que surgiu, tu vai ter que derrubar outra. E lá no fim, os tempos, né? Outro dia alguém me disse... Eu sempre lembro que a Mari me disse um dia que se ela estiver terminando o Jornal do Almoço, ela dissesse, seguir tem mais JA, é porque está estourando. Porque senão era bom, aqui encerra assim o bloco local, amanhã mais notícias, né? Acompanha agora as notícias do Estado, a seguir, não sei o que. Mas se tivesse queimando, era seguir tem mais JA. Seguir a previsão do tempo. Voando. Esse remédio é contraindicado em caso... isso aí. Eu nunca entendi o que ele fala. É tão rápido. Então, assim, tinha dias que era assim, e as pessoas ficavam curiosas e aí ia contando isso, né? Porque realmente, se estourar, entra um comercial em cima. Não tem muita conversa. Não tem tchau, não tem. Eu tenho um colega nosso que eu amo de paixão, que foi nosso frila aqui, depois foi repórter quando tinha sucursal ali,
chamava sucursal, hoje não é mais esse o nome, mas em Bento. E hoje ele trabalha na Globo em São Paulo, que é o Rômulo Dávila, que é sensacional, meu padrinho. E o Rômulo, mas muito mais novo que eu, né? Mas ele é sensacional, assim, muito criativo e tal. E uma vez ele estava em Bento, e aí eu fiquei muito, porque eu ficava muito brava quando as coisas davam errado. E ele entrou lá com uma notícia e ele ficou falando, e alguém dando tempo para ele, ele não encerrou, porque ele não ouviu, alguém dá o tempo, sei lá o que aconteceu. E aí depois eu liguei para ele e disse: poxa, Rômulo, como é que tu me queima, assim, quebrou, sabe, estragou o jornal, né, tu ficou falando e tal. Ele disse: mas que culpa eu tenho? Eu estava no ar ali falando, de repente eu ouvi moranga cabotiá, 30 não sei o que. Porque entrou um comercial do supermercado em cima. Meu Deus. É horrível. É muito, muito, muito ruim. Mas é isso. Tu tem aquele tempo e é contadíssimo. Tu não pode nem devolver muito, porque senão quem está lá embaixo cuidando dos comerciais vai ter que localizar alguma coisa naquele tempo para botar ali. E nem pode, né, nem devolver antes e muito menos devolver depois, que vai ser estourado. Então é tudo nos mínimos detalhes. Contadíssimo. Tem mais alguma pergunta? Vocês querem vocês aí? Essa era a minha curiosidade mesmo. Tem uma que surgiu agora, só pra descontrair. Olha só. Eita. E quando quebra aquele tablet caríssimo lá, que eu já vi umas 2 ou 3 apresentadoras derrubando, quase derrubando. Quem é que arca Deus. com aquele prejuízo? Eu acho que até por isso eu nem usava, viu? De medo, eu acho. Pois é, né? Eu vi, a Cristina tem um meme, né? Engraçadíssimo. Dela quase derrubando, E a né? Sheila esses dias quase Ela derrubou contou, né? também. Imitei a Cristina, ela falou, né? Infelizmente pode acontecer. O meu tempo era mais analógico mesmo, ia com lauda e tal, e era isso, né? E aí são esses dias, né? Quando perguntam, essas curiosidades, as coisas eram essas, assim, é quando cai o tal do TP. Né? Que sim, gente, eu não quero contar que as nuvens não são de algodão, mas a gente não decora, obviamente, tudo que a gente lê. Quem nos ouve, né? Não, obviamente que a gente passou, a Marisol passou a manhã inteira lá escrevendo, como ela vai falar, então eu já escrevo como eu vou falar. Obviamente que eu não escrevo com uma forma, de maneira muito formal, porque é como eu vou ler. E aí tenta ser o menos lido e o mais falado possível, mas como foi eu que escrevi, é uma barbada fazer isso. Mas assim, quando ele cai, né, e ele é um computador, né, um note que está passando lá dentro, o computador está passando lá dentro para ti, no espelho, então por isso que tu olha na tela, aquela coisa toda. E quando ele cai, é um pepino do tamanho do mundo, né, porque tu sabe, mas, né... O tempo é um problema. E as pessoas dizem, mas por que não faz tudo no improviso, se é tu que escreve? Sim, eu posso fazer. Mas aí eu não tenho tempo exatamente calculado. Eu não tenho as laudas exatamente para isso. Vários programas que têm mais tempo, eles vão com tranquilidade, vai falando, tu sabe o assunto, tu preparou alguma coisa e vai. Mas aquele ali, como ele fica muito... né? Eu me lembro quando nós tínhamos o RBS Notícias, né? Que é aquele das 7 da noite, quando nós tínhamos bloco local. Ele tinha 3 minutos. 3. Você tem noção do quanto a gente já conversou aqui agora, por exemplo, se eu tivesse 3 minutos, o que tu faz? Porque daí é muito mais difícil, né? Porque em 3 minutos tu tem que colocar tudo que foi importante no dia. Em 3 minutos. Não é nos 20 do Jornal do Almoço, em 3. E 20 já é pouco em muitos dias, né? Então era uma loucura, assim, era resumido, e tu ia cortando, mas não podia deixar de dar isso, então tu tirava mais um pedacinho daquilo e tal. Então, ali não tinha erro. Eu me lembro de algumas situações engraçadas, sei lá, me lembro muito de, não vou citar quem, mas a apresentadora do RBS Notícias entrar e dizer, não sei o quê, os parreirais da terceira ela se irritou e foi os parreirais, que se lasque, não saiu, parreirais, e ela não podia ficar esperando dar certo, porque se tu enrolasse mais um pouquinho, estourava lá na tua última matéria. Entra novela. Né? Então era aqui, assim, é claro, o Jornal do Almoço ele é um pouco mais leve, ele deixa tu brincar um pouco mais, e a gente vai aprendendo o ritmo dele, vai entrando nessa, né? Nessa vibe, assim, mas ainda assim é difícil. O entrevistado, quando começa a falar, aí tu tem tempo pra cortar o entrevistado, tipo eu que não paro de falar. E aí o outro tá fazendo aquele gesto com a mão, assim, deu. Aí tem alguém no ponto dizendo, acabou, Mari, acabou. E aí tu faz o quê? Tu dá um cutucão na pessoa, tu para com ela, daí tu interrompe, o outro diz, que grossa, por que ela interrompeu? O entrevistado tá falando. Mas Cristo, ele tem que parar de falar, né? Muito obrigada. A gente tem uma historinha assim, nunca foi comigo, é sempre com os outros. Uma vez tinha uma apresentadora que ficou no meu lugar, porque eu estava fazendo festival de cinema, eu acho. E ela estava no meu lugar entrevistando uma pessoa que ia bastante até dar entrevista pra gente no jornal.
E naquele dia, não sei, acho que eu vi depois só, né? Parece que ele estava meio falando sobre coisas que não tinham muito a ver com o assunto, aí perdeu um pouco do tempo da entrevista, e aí a apresentadora avisando ele para ele encerrar, ele acabou de falar, ela disse, tá certo, muito obrigada. E aí ele disse, não, mas eu só queria te contar uma coisa, Maria Eduarda. E aí a apresentadora apavorada, a outra já no ponto aqui, na coordenadora no ponto, né, na orelha, gritando, deu, fulana, deu! E aí ele disse, porque eu sou um desses casos, quando eu cheguei em Caxias, eu tinha só R$20 no bolso. Ai, meu pai! E ele começou, e ela disse, uma bela história. A seguir tem mais Jornal do Almoço. Corte seco. Uma bela história, a seguir tem mais, já tá. Acabou com ele, né? Aí depois na segunda-feira ele disse, pô, Marisol, mas não era tu que estava apresentando, mas me interrompeu, me cortou, isso virei meme, todo mundo tirando Aí eu disse pra ele, bom, a regra tu sabe, né? Tem tempo. Pô, vamos colocar um ponto no entrevistado sobre a gente respeita. Deus, chega, moço, tá bom. Agora vai vir, ela vai dizer uma bela história, Marisol, um abraço. Vai ter mais essa na TV, a pessoa está sempre sujeita ao meme, né? Qualquer coisa que fizer, verdade. Em poucos segundos, o mundo inteiro vai estar... Você foi, né? Ainda que o rádio tem mais chance de... Tem uma que tá tossindo, tem uma que tá ali, ninguém tá vendo, mas na TV e mudou tem que um manter aquela pouco, pose, né? Eu acho que felizmente, assim, tem essa história de virar um meme mais fácil, mas a gente tinha, assim, né? Eu me lembro que a minha monografia, não era TCC no meu tempo, minha monografia eu fiz justamente sobre essa questão do ao vivo, né? Porque era um momento em que eu me formei em 2000, né? Era um momento em que o ao vivo vinha voltando com muita força. Porque a gente entrou naquela... Primeiro, a televisão, a história da TV toda ao vivo, não vamos falar sobre isso, mas era tudo ao vivo, depois entrou o videotape, então o VTzinho, era tudo lindo, né? E aí não tinha erro nenhum, porque tu regravava, tu reeditava, tu fazia, ele ficava perfeito, padrão Globo de qualidade. E aí se descobriu que não era isso mais que as pessoas queriam. Elas queriam mesmo que a gente pudesse rir, que se tivesse vontade de tossir no meio, tu desse uma tossidinha, tivesse tudo bem. Hoje, tem gente que faz quase de propósito, né? Vamos dizer que tem uns errinhos aí que não são errinhos assim super no improviso. Tá no TP, tossir. Às vezes é uma brincadeira justamente porque tu sabe que aquilo vai viralizar. Vai ser legal pra ti, pra emissora, para o programa. A gente sabe que isso acontece com bastante frequência, com vários amigos muito próximos, inclusive. E que isso é legal também, que não tem problema. Porque dá essa sensação de que é uma pessoa que está do outro lado, que não é uma máquina, que não é né? Mas a gente tinha isso, assim. Eu falei muito que quando eu entrei na TV, que eu me achava com cara de RBS Notícias e jamais de Jornal do Almoço, porque eu achava o Jornal do Almoço muito leve para mim, era por quê? Porque eu tinha esse cabide, assim, colocado em mim, de ser uma pessoa com mais postura, falando corretamente. E o Jornal do Almoço não era para ser isso, era para desconstruir, era para tirar o cabide e falar, bom, não sei vocês aí, mas eu tô com fome, vamos fazer tal coisa. E não é fácil essa desconstrução. E hoje eu acho que ela está muito mais presente, que a gente pode entrar, né? Só que achando o teu jeito, o teu tom, para que ele não pareça também, né? Esse fake que a mim, pelo menos, incomoda muito às vezes, quando tu vê que aquilo não é o perfil da pessoa, ela tá fazendo só. Sim. Né? Mas ele dá essa proximidade, assim, que a gente falou, hoje eu saí, então, do Jornal do Almoço em janeiro de 2019. Até hoje tem gente que jura que me viu ontem, assim, que diz, tu é do Jornal do Almoço, né? Eu te vejo todos os dias. Desde 2019. Mas é por quê? É pela proximidade que a gente vai alcançando com as pessoas. Elas consideram como se fosse da família, que tem uma relação, que é uma pessoa que está ali todos os dias te ajudando, te informando, né? Pessoa em quem tu confia. Então, e muito é por isso, é pela relação mais próxima, menos dura, menos formal. E isso, graças a Deus, a TV aprendeu muito com o rádio, que eu amo, como eu disse anteriormente. Agora me deu vontade de fazer mais uma pergunta. E tu sente falta de voltar pro jornalismo? Como é que tá? Vai seguir na política? Pois é. Pois é. Eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade, acho que é uma das questões que eu trato em terapia, de planejar, assim, de me enxergar muito no futuro, sabe? Eu fui, assim, meio do vive e deixa viver, assim, que nem sempre é tão bom, às vezes tem um lado, outros nem tanto. Mas eu não tenho esse plano. Mas também já falei aqui sobre vários planos que eu não tinha. Mas de voltar, nesse momento, acho que não. Acho que eu falo assim mesmo, de ter... Eu falo com gosto, né? Acho que dá pra ver, né? Que eu falo com gosto de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, de tudo que isso significou pra minha vida. Mas neste momento, eu acho que eu tenho outras missões, assim. E realmente estar num ambiente que é difícil,
mas que ele vai ficar mais difícil se a gente não tiver ou não colocar pessoas em que a gente confia, né? Em alguns momentos na Câmara, principalmente na questão de mulher mesmo, assim, né? Da gente ser muito sensível a algumas coisas, muito forte em outras, mas em algumas ter mais sensibilidade. E teve no início lá, que em algum momento eu saí, assim, do plenário, fui pro banheiro e pensei, Senhor Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso ouvir isso, esse ambiente não é para mim, não tem nada a ver comigo. Aí para aqueles segundinhos e aí volta e tu pensa, mas se eu não tivesse aqui, seriam 2 daquele ali, né? Então, eu tô onde eu tenho que estar. Isso aí, fortalecendo a bancada feminina, que tem que aumentar. Muito. Não ficar só em 30%. É verdade. Igual a agência que hoje é composta por 95%. São mulheres. A mulherada tomando conta. Já tomaram. O que a gente precisa, assim, com aquela certeza de que nós não somos melhores nem piores. Nós existimos. Nós somos a maioria da população, então a gente precisa ser vista. E quando a gente entra, muitas vezes, também tem um preconceitinho, né? De que, ela veio para falar só do combate à violência, ela veio para falar só da mulher, não sei o que, da gestante, ela veio para falar só sobre licença. Não, é também sobre. Mas mulher pega o ônibus, mulher tem que cuidar das finanças, né? É o que dizem. Outro dia a gente teve um bate-papo muito legal com a secretária estadual da Fazenda. Primeira vez na história do Rio Grande do Sul que tem uma mulher na Secretaria da Fazenda. Por quê? Porque é ela que responde por todo o dinheiro do Estado. Nunca foi uma mulher. E aí ela disse, gente, um pouco ridículo isso, porque o óbvio são mulheres. É a mulher, geralmente, que em casa é a que dá conta, meu querido, de pegar os 5 pila que tu tem ali e dar jeito de fazer eles virarem arroz, feijão, ovo, não sei o que, nananana. Ainda mais no Brasil, que a maioria dos homens tem a criança e some, né? Isso, aí deixou sozinhas, né? É verdade. Isso. Então aí ela disse, não, era óbvio que uma secretária de Fazenda teria que ser uma mulher. Como é que nunca foi, né? Vamos pensar. Mas aí a culpa também é nossa, porque a gente, às vezes, fica com tanto medo que a gente não vai para a linha de frente. Tem que ir. Por mais que seja um pouquinho sofrido, a gente tem que ir, porque lá atrás tem outras olhando e dizendo, bom, se ela conseguiu, também quero estar lá. Então, essa eu acho que é uma das minhas missões também. Muito bem. Outra missão que também fez muito bem, falando lá no início que às vezes uma vaga no Cine ajuda e tal. Tínhamos Luan Hag Francisco, que era nosso estagiário aqui, apresentava o Multiverso, né? Aí ele recebeu a Marisol aqui um dia. Diz que até ele recebeu ela com desenho. Querido, ele falou agora no WhatsApp aqui. E ela influenciou muito na troca de profissão dele, que hoje trabalha lá na Câmara dos Vereadores ao lado de Marisol. Ou muito próximo, né? É isso, é na nossa turma de comunicação. Então ele está agradecendo aqui, né, a influência positiva naquela entrevista. Então, mais uma vida que tu ajudou aí, assim. Ele é sensacional e é isso que eu acho. Bom, ele é um exemplo, né, disso, de que foi buscando opções. Bom, tô aqui, aprendi um pouco aqui, agora onde é que eu posso ir? Por para lá, vou aprender lá. E também tá nesse ambiente que é o ambiente político para conseguir filtrar. A gente é tudo ruim, põe tudo no mesmo balaio, nananana. Não, a gente precisa enxergar que, graças a Deus, a maioria ainda é de pessoas que têm vontade de fazer. Só que para a gente manter a maioria com pessoas que têm vontade de fazer, a gente não pode deixar quem não tem ocupar esses espaços. Então, um beijo enorme para ti. Aqui. Eu lembro muito desse dia e lembro deste desenho. Aí, ó. Acho que até a gente postou na época, né? Acho que a gente postou uma fotinha. Procure lá nas redes sociais da Marisol. Vamos deixar o Instagram da Marisol, né? Para quem quiser seguir ela. Dificílimo. @Marisol_Santos. Isso, bem. Sigam, acompanhem. O dia a dia lá da Câmara dos Vereadores. E que não fica só lá o trabalho, né? Na verdade, muito mais a gente não além, para, né? E sabe o que eu digo da política? Que um grande problema da política, me ouçam todos vocês aí, é o eleitor. Nós, eleitores. Por quê? Porque a gente escolhe a Rebeca, vota na Rebeca, a Rebeca é eleita e a gente larga a Rebeca lá, ó, joga ela nas cordas ou larga para as cobras, enfim, deixa ela lá. E isso não pode acontecer. A gente tem que escolher os nossos representantes e acompanhar. Não é o cobrar só, também. Mas não é o cobrar que é agora que todo mundo se acha no direito de dizer que tu não, né? Enfim. Mas é o acompanhar, é dar uma ideia, é perguntar, mas Rebeca, por que tu votou desse jeito? Me ajuda a entender. Olha, Rebeca, eu descobri que tem um projeto que estão discutindo aí que fala sobre tal coisa. Esse parque é meio perto da minha casa. O que tu pensa sobre isso? Deixa eu te dizer o que eu penso. É assim que funciona. Porque quem está lá não é inimigo, quem está lá... são as pessoas que a gente escolheu que vão decidir a nossa vida. Então, vamos contribuir, vamos ajudar.
Porque se o eleitor não fizer isso, não vai funcionar. Não tem como funcionar. Então sugere, manda mensagem, manda lá no Instagram, passa o celular, a gente dá para comparecer lá também nas vai lá, sessões na Câmara, são sempre nas terças, quartas e quintas pela manhã. Sempre começa às 8h30 e termina quando Deus quiser, porque depende dos assuntos do dia. Na terça e na quinta são dias de votação, né? São sessões que tem votação. E na quarta ela não tem votação, não é deliberativa, ela é uma sessão mais de apresentação de assuntos pelos vereadores e tal. Mas vale super a pena. Não posso ir porque para mim é meio longe. Acompanha YouTube, Facebook, o TV Câmara Caxias, acompanha pela NET Claro, o canal 16, assiste um pouquinho para entender qual é o trâmite, assim, o porquê. Porque às vezes a gente diz, poxa, mas isso aí entrou lá, eles estavam discutindo isso, mas nunca mais andou. Gente, o que se discute lá quando uma lei é aprovada, ela é lei. Ela vai mudar a vida de muita gente. Então, sim, precisa ter um trâmite, precisa organizar, precisa pensar. Mas por que os vereadores estão falando disso, não estão falando... por que tem um monte de projeto de nome de rua? Não vale nada o nome de rua. Como não vale nada o nome de rua? Primeiro que a determinação é que quem define quando tem uma rua nova, quem pode colocar o nome, é só por lei, e quem faz lei é o legislativo, ou seja, são os vereadores. Então, precisa ter... E vai morar numa rua que não tem nome para ver o que acontece contigo, tu não vai receber uma encomenda, não vai o Uber lá te buscar, tu não tem possibilidade nenhuma de nada porque tu não tem endereço. Ela é importante, sim. Ela é a coisa mais importante? Ela é a única coisa do trabalho do vereador? Claro que não. Ela é um grãozinho, mas ela também é. Então, são coisas que a gente ouviu alguém falar e a gente vai repetindo sem se dar conta. Então, questiona, conversa, participe disso, porque esse não é um mundo à parte. A política não está lá. E nós aqui. Nós somos a política e a gente precisa se envolver, a gente precisa estar junto. Muito bem, mais uma palestra aqui, inteiramente de graça para você. Fala pouco, quase nada. Uma bela história. E quem perdeu a entrevista vai poder ouvir ela no YouTube. Em breve a gente vai postar o podcast lá. Queria desde já agradecer em nome da nossa agência experimental, o Portal Comunicaversa, a presença da Marisol, né? Falando um pouco da carreira de jornalismo, relações públicas, política, né? Quem sabe novas vereadoras não vão surgir aqui. Tomara. Depois desse engajamento, né? E sempre que a Marisol precisar do nosso Comunicaverso, só chegar aí. As portas estão abertas. A recíproca é absolutamente verdadeira. Eu tenho um orgulho imenso de estar nessa casa, porque eu sei que é aqui que a gente forma esses novos profissionais, esses cidadãos mais preocupados com aquilo que a gente busca tanto, que é uma sociedade cada vez melhor. Isso aí, agradecer também o Samuel, né, nosso aluno aí, também formado pela UX, que está aqui na assessoria da Marisol. Procure ele no Instagram, SamMcQueen5. Ele vai ser muito receptivo. É para namoro? Não namoro, sei se como é que tá. Você tá solteiro? Ele tá solteiro? Pode ser também, fiquem à vontade. Adorei. E ele é ruivo, então, ainda para quem não conhece. Então é uma coisa que não se encontra a qualquer momento, né, Samuel? É um ruivo. Para quem tem interesse, tá aí. SamMcQueen5 no Instagram. Muito obrigado, Marisol. Imagina, eu que agradeço. Um beijo enorme, sempre à disposição. Sigam nas redes sociais, acompanhem, nos ajudem aí, por favor.